O Bolsonaro poderia, se quisesse dar um golpe, ele chamava o povo estava extremamente mobilizava os militares. Eu digo para vocês que dos coronéis para baixo estava todo mundo com a faca nos dentes. Teria dado o golpe à margem da Constituição e ninguém ia fazer nada. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O primeiro AGU do Bolsonaro, o Levi, foi ser, eu não sei se ainda é, mas era até o Alexandre sair do TSE, o braço direito do Alexandre. Consta como autor da tese do Alexandre na USP. Foi escrito no computador do Zé Levi. Não sei se pelo Zé Levi, mas no computador dele. O outro é esse, terrivelmente terrível, que ele colocou no STF. Que tá vendo tudo isso de camarote, não tá fazendo nada. Eu lamento dizer a vida como ela é. O que a Polícia Federal mostra até agora é que ele estava ouvindo texto de minuta, de novo, de discussão dentro da lei, decreto dentro da lei, estado de defesa dentro da lei, estado de sítio dentro da lei, tem que ouvir Congresso, tem Conselho da República, tudo dentro da lei. Mas a minuta estava vindo, sei lá, do padre, do advogado do padre, sei lá. Cara, é um deserto intelectual. E conversem com as pessoas dentro do gabinete dele que elas vão dizer isso. Eu conheço a maior parte das pessoas que compuseram o governo. Gente, é duro. Hoje, o presidente Bolsonaro está com esse advogado, Dr. Paulo. Pô, esse cara tá num nível. Você vê pela manifestação dele ontem. Esse cara tá num nível que nunca antes o Bolsonaro teve. Eu não sei quem foi o anjo que levou esse cara, esse Dr. Paulo, para falar com o Bolsonaro. Eu não sei quem foi o anjo. Paulo Cunha Bueno. Sei quem foi o anjo que levou ele para lá. Mas é um nível, né, muito superior. E eu torço para o próximo governo Bolsonaro, e eu acho que teremos um próximo governo Bolsonaro. Eu acredito que esse regime vai ruir e acredito que teremos um próximo governo Bolsonaro. E eu digo o seguinte, eu espero, e acho que tem motivos para isso, que seja um governo composto de gente mais qualificada. E coitado, eu sempre coloco o caráter humano. O cara tinha vivido uma campanha duríssima. Ele achou que tinha uma votação muito superior à que de fato tinha. Eu acho que houve um erro de cálculo grande do presidente, que topou participar desse processo eleitoral fajuto, porque achou que tinha 70% dos votos e que não ia dar para roubar nem que quisessem, tipo o Trump aqui esse ano nos Estados Unidos. Eu não achava, nunca achei que a realidade era essa. Eu sempre fui da turma que dizia que o Brasil estava de fato dividido e que o sentimento anti-bolsonarista era muito forte em 2022. Isso não muda o fato de que das minhas críticas à condução do processo eleitoral e as minhas suspeitas à integridade das urnas. Mas o cara passa por esse processo, tá lá em estafa, com burnout, para usar o termo da moda, deprimido, e fala, cara, o que dá para eu fazer? Junto a isso, e os áudios demonstram isso, tem acho que um diálogo do Cid, ou do Câmara, algum deles, um dos ajudantes de ordem dizendo, porra, o presidente é pressionado de tudo que é lado. Todo mundo pressionando o presidente. Chega todo mundo com uma solução mirabolante, né? Eu, tadinho de mim, um pobre jornalista, eu naquela época, o que eu recebia de gente me mandando e-mail, gente que descobriu meu telefone e virava assim, olha, eu tenho uma solução, preciso fazer chegar a solução mirabolante pro Bolsonaro.
As pessoas me pediam o telefone do Bolsonaro, porque elas tinham a certeza absoluta do que seria feito. Até hoje, eu recebo esse tipo de coisa. Paulo, preciso passar tal coisa para o Donald Trump, ou para o Elon Musk. Paulo, preciso entrar em contato com o Elon Musk. Eu recebo isso todo dia. Vocês imaginam o que o Bolsonaro recebia na época? E eu fico pensando o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eles passam... Pô, rapaz, peraí. Presidente, presidente Trump, eu recebi aqui uma mensagem do seu José Alberto de Piracicaba, que está aqui dizendo que tem um plano para derrotar o Deep State. Precisamos ouvir esse plano. Eu não sei o que as pessoas pensam, mas a pressão do Bolsonaro era de empresário, era de gente que deveria ser ouvida, gente que não deveria ser ouvida, todo mundo em cima da cabeça de um cara. E imagina a pressão que esse cara estava passando para tomar qualquer tipo de decisão, de soluções, e as soluções, eu volto a dizer, precisam ser cogitadas. Não existe crime de pensamento, não existe crime de cogitação. E dentro das Forças Armadas, me parece, aliás, eu sei que não foi muito diferente. Várias pessoas tinham várias coisas em mente, e me parece que esse general Mário Fernandes tinha uma linha de ação que talvez não fosse legalista. Pelo menos é como ele verbaliza que não seria legalista, porque em uma parte da transcrição, a conversa dele com o Braga Neto, aparentemente, diz assim: hoje eu tive com o presidente no Alvorada, fui lá conversar com ele, citar alguns aspectos que a gente tem levantado na área de inteligência e tudo, ver como ele estava, dá uma força, ou seja, o cara percebe o estado psicológico. Conversando com ele, ele enfatizou que, dia 12 não é uma preocupação grande por causa da diplomação do vagabundo, e que teria tempo até o dia 31/12 para tomar qualquer medida. Aí, qualquer medida aqui é lida como golpe. Qualquer medida, qualquer coisa que está sendo cogitada. No momento eu citei para ele alguns aspectos. A gente tinha perdido muito tempo. Concordo. Até aí, concordo com tudo. Mas aí, numa outra conversa, ele dá com o Mauro Cid, diz o seguinte: e o segundo, outra conversa, não é mais a mesma, é outra conversa agora com outra pessoa. O segundo ponto é que se a gente deixar para decidir muito para o final do mês, lembrar que já tem passagem prevista para os comandos da Força das Armadas, e aí, já é 20 e poucos, como é que a gente vai agir ou tomar uma decisão com os comandantes recém-impossados e teoricamente indicados pelo governo Lula? Ele estava pensando em vários cenários, tinha receio de quanto mais o tempo passasse, menores eram as chances de fazer algo. Inclusive, ele cita essa preocupação com os comandantes, né? Preocupação a respeito dos comandantes, que já tinham sido, já estariam sendo nomeados pelo Lula. Agora, até aí, normal o militar fazer esse tipo de análise. Análise de todos os cenários. Ele entendia que estava em guerra. O fato dele cogitar, pensar, tentar ajudar, para mim, mostra que esse cara é um cara preocupado com a República. E a preocupação, e fica clara em todos os diálogos, é que este cara está convencido de que a eleição foi roubada. Ele está convencido. Eu não tô. Aliás, tô no processo, mas não nas urnas. Mas ele estava, pelos diálogos dele, convencido de que a eleição tinha sido roubada. E aí ele quer impedir, ele está se sentindo dentro de uma guerra. E eu prefiro 1000 vezes um cara assim, com a preocupação com o Brasil no meu exército, do que esses borrabotas de Tomás, Stumpf, Richard, os outros todos lá, melancias. Eu prefiro. Alguns áudios foram piores. O tal do coronel Roberto Criscuoli diz assim: democrata é o cacete, não tem que ser mais democrata agora. Não vou sair das 4 linhas. Acabou o jogo, não tem mais 4 linhas. Sensação de que já estava em guerra e tinha sofrido um golpe. Paulo, você concorda com essa frase? Jamais. Jamais. E muitos de vocês me criticam por isso. Me criticaram quando eu disse que o 8 de janeiro era uma imbecilidade. Me criticaram quando eu disse que você tem que seguir a lei. Está coberto de razão o presidente Bolsonaro.
Porque eu sempre digo isso, essa frase, vocês pegarem, eu acho que digitarem nos pingos, nos is, para acharem quantas vezes eu disse isso. Fora da lei só existe a barbárie. Só existe o lobo, o homem do lobo. Só existe cada um por si. Eu falava categoricamente todos os dias, nos pingos nos is, que eu não via nenhuma forma do Bolsonaro ficar um dia sequer depois da posse do Lula no dia 1º de janeiro. E também dizia que se houvesse golpe militar, eu virava oposição no dia seguinte. Você já imaginou ficar debaixo da regência do general Freire Gomes, general Tomás e companhia? Deus nos livre de uma merda dessa. E tem gente que não gosta. Tem gente que acha essa atitude minha, atitude de, o Brasil. Isso era a mesma coisa que acontecia na Lava Jato. Eu falava, a Lava Jato está violando a lei, a Lava Jato está violando o direito, o devido processo legal. Mas é o único jeito, se não for assim, não tem outro jeito. Esse pensamento. Isso que eu falo, eu tenho um curso inteiro para tentar civilizar o brasileiro, para ele entender o que diabo é Estado de Direito, o que é República. Aliás, vou dar esse curso para os deputados agora em janeiro. Assim, para entenderem do que se trata. E eu sempre achei que nós tínhamos remédios constitucionais. Agora, para todo esse caso, o que importa é que de todas as ideias que foram ventiladas, o que o presidente Bolsonaro optou por fazer? Optou por não fazer nada. E assim como gente acha que a minha postura é uma postura de bosta, muita gente se revoltou contra o Bolsonaro. E eu devo dizer, eu mesmo não concordo com o rumo que o presidente Bolsonaro tomou. Aí você fala, não, Paulo, mas você acabou de dizer que não concordava com esse coronel, como é o nome? Cruz Poli, sei lá. Bom, agora vocês já sabem que esse não era um dos meus interlocutores, né? Não, Paulo, você está dizendo que não concorda com ele, mas também não concorda com o Bolsonaro. Eu falo, não, é que o brasileiro realmente, a frase do Olavo de Carvalho, ele só tem 2 neurônios, um contra e um a favor. Ninguém consegue raciocinar em termos de nuance. E não, eu não concordo com não fazer nada e não concordo em dar um golpe de Estado. Porque eu acho que entre um golpe de Estado e entregar o país na mão do Alexandre, que deu um golpe, tem uma avenida de possibilidades, existiam na época uma avenida de possibilidades dentro da lei. E eu sei que eu, Paulo, com a minha personalidade, teria feito provavelmente algo diferente. Embora seja difícil dizer com certeza. Eu não estava na pele do Bolsonaro. Só posso imaginar o melhor que eu posso, mas eu não estava na pele dele. Talvez o Bolsonaro estivesse certo em não fazer nada. Talvez estivesse certo. Né? Nenhum de nós tem entra no mundo do talvez. Agora, em todo caso, as duas posições são posições legítimas. Se acusar o Bolsonaro de omissão, correto. Agora, perdão, não são as duas que são legítimas. Você pode acusar o Bolsonaro de omissão. Essa é a única posição, talvez, que seja legítima. Ou você pode dar razão para ele também. As duas posições razoáveis. O que você não pode dizer é que o Bolsonaro tentou dar um golpe. Isso é impossível, não se segue. Simplesmente porque o Bolsonaro poderia, se quisesse dar um golpe, ele chamava o povo estava extremamente mobilizado, mobilizava os militares. Eu digo para vocês que dos coronéis para baixo estava todo mundo com a faca nos dentes. Todo mundo é figura de linguagem, é óbvio, mas um contingente enorme. Esse mesmo contingente hoje que se encontra extremamente insatisfeito com o comando de merda que eles têm. Ele teria o povo, teria os militares, teria dado o golpe à margem da Constituição e ninguém ia fazer nada. Nada. Essa foi a discussão que eu tive nos pingos, nos is, inclusive. O Zé Maria Trindade falou, não, se fizer alguma coisa vai haver guerra civil. Eu falei, guerra civil contra quem? Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso,
porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Então, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.